Olá, igreja, bom dia. Meu nome é Lucas de Freitas, eu sou um dos supervisores de célula da Rede de Juventude da igreja. Nós estamos no 7º dia das nossas reflexões de início de ano e eu gostaria de conversar com vocês acerca do capítulo 22 de Gênesis. O capítulo 22 narra a história do quase sacrifício de Isaac. É um texto muito conhecido e eu acredito que é um dos mais impactantes ao se falar de fé em toda a Bíblia. O texto diz que certo dia Deus falou com Abraão e solicitou que ele levasse Isaac, o filho da promessa, até uma região chamada Moriá, para que ele fosse sacrificado e oferecido como holocausto a Deus. Abraão não questionou, não disse nada a Deus. O texto diz que no outro dia ele iniciou uma viagem de 4 dias em direção a essa região para cumprir aquilo que Deus havia mandado. Nós podemos imaginar que nesses 4 dias muita coisa deve ter passado pela cabeça de Abraão. O texto ele é muito rápido, com muito pouco diálogo, porém Abraão era um homem assim como nós, assim como eu e você. E com certeza ele deve ter pensado diversas coisas, diversos sentimentos nocivos devem ter passado pela mente de Abraão. Mas o fato é que Abraão obedeceu, e ele obedeceu pela fé. O versículo 5 diz que no 3º dia, quando Abraão estava chegando perto do monte Moriá, onde seria sacrificado Isaac, ele disse aos seus servos que esperassem ali, porque ele e o menino iriam, adorariam a Deus e voltariam. Abraão não sabia o que iria acontecer, porém, no coração dele ele creu que eles retornariam, que desceria do monte Moriá com Isaac. No versículo 8, quando Isaac pergunta a Abraão onde estaria o cordeiro do sacrifício, Abraão responde somente uma coisa, que Deus iria prover. Abraão diz, Deus proverá. O resto da história nós já sabemos. Mas o que é importante para nós nesse ano de 2021 é entender que a fé nos leva a obedecer. E Abraão disse o que disse e fez o que fez pela fé. Abraão não sabia o que iria acontecer, Abraão não sabia de onde viria o cordeiro, ele simplesmente obedeceu a Deus e creu que Deus tinha o melhor para ele, que Deus saberia o que era perfeito e agradável. Ele não titubeou, Abraão creu e creu até o fim. O resto da história nós conhecemos, Deus proveu o cordeiro, reafirmou a promessa e Abraão desceu do Monte Moriá com Isaac. Nesse ano de 2021, a mudança de calendário talvez não tenha mudado nada na sua vida, essa é a grande realidade. Você está enfrentando os seus montes Moriá. Talvez seja um desemprego, uma doença na família, toda a pressão causada pela Covid-19. O fato é que, assim como Abraão, não sabemos o que tem adiante, não sabemos o que nos espera em 2021. Mas 2021 é o ano da fé. E fé é aquilo que cremos e não enxergamos. Se nós entendemos e sabemos o caminho, isso não é fé, isso não é esperança. Portanto, Abraão não sabia o que esperava, mas ele creu que voltaria com Isaac. Ele creu que Deus iria prover e Deus foi fiel. Nesse ano de 2021, o grande desafio é crermos sem entender, crermos sem saber o caminho, pois Deus proverá. Esse é o grande desafio para mim e para você em 2021, o ano da fé. Eu gostaria de convidar você a orar junto comigo, orar por esse ano, orar por essas leituras para que Deus fale em nosso coração. Senhor, obrigado, Pai, por mais esse ano que está iniciando, um ano cheio de planos do Senhor, Pai. Um ano em que nós iremos exercer a fé sem entender, a fé sem saber o caminho. Ó Senhor, que o Senhor tome cada um que nos assiste, que o Seu Espírito Santo nos encha de esperança para mais esse ano, apesar de todas as dificuldades, das incertezas, que o Seu Espírito Santo nos enche de esperança, nos encha, Pai, de alegria para começar esse novo ano. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu encorajo você, meu irmão, a iniciar as leituras, a seguir com a gente. Se você ainda não iniciou, ainda dá tempo, não são muitos textos. Eu tenho certeza que Deus irá fortalecer a sua fé e te dar esperança para esse ano de 2021.